Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de estreia, 11 contra 11, dia de estreia desse quadro novo aqui no canal, através de Fluminense e Boca Juniors. A gente já vai direto para o nosso quadro de estreia. Como vai funcionar esse quadro? Vamos explicar antes de começar a tela já com o comparativo. A gente vai comparar posição por posição em um duelo específico das semanas, tá? Então isso vai repetir outras semanas. E nesse 11 contra 11 a gente vai medir a diferença entre as equipes titulares que vão disputar essa partida, tá? Então a gente vai fazer uma previsão de quem vai entrar em campo de Fluminense e Boca Juniors e a gente vai comparar as duas equipes. Se a distância for pequena, a gente sempre vai ter uma distância favorável para alguém. Se ela for pequena, essa distância, ganha meio ponto. Se essa distância for grande, ganha 1 ponto. E aí a gente vai somando essas distâncias entre as duas equipes para a gente ver quem é favorito pelo 11 contra 11 aqui na tela do NS Futebol. Beleza? Bora já para a primeira com Fábio e Romero. Pelo que a gente avaliou ao longo dessa temporada na Libertadores, exclusivamente na Libertadores, temos o Fábio como vantagem para o Fluminense. É uma grande vantagem? Não é uma grande vantagem. Você tem o Fábio levando vantagem em relação aos passes realizados de curto, curta distância, são passes mais curtos, mas contribui bem para uma equipe que nem o Fluminense, recupera bem a bola, e aí a gente está falando de recuperações relacionadas diretamente à interceptação e à desarme, mais interceptação, então bola lançada, bola alta, que ele sai e faça a defesa, tem feito bem isso, e contribui tão bem quanto na defesa, tá? Onde que o Romero vai levar vantagem? O Romero leva vantagem diretamente na progressão, ou seja, ele passa a bola menos vezes, mas a bola é mais longa, que é o famoso chutão, e também na defesa, mas a vantagem não é tão grande assim em relação ao Fábio. Então fica com o overall 100, ou seja, o máximo do overall é 100, o Fábio fica com esse overall, e o Romero 9,4, então meio pontinho de vantagem para o Fluminense, tá? Vamos à segunda comparação, que é entre Nino e Figal, Jorge Figal. Temos o seguinte, mais aí 1 ponto para a equipe do Fluminense, a distância é grande, o Nino contribui na bola aérea, o Nino finaliza mais, esse contra os cabeceios também em bola aérea, passa muito mais a bola, progride mais em campo, então assim, por mais que progrida menos proporcionalmente, a gente já falou isso algumas vezes aqui, se a gente pegar a nota de progressão e dividir pela nota de passe, o Figal progride, dá passes mais longos, mas na somatória da distância o Nino percorre mais caminhos, além de recuperar mais a bola, recupera mais rápido, e também na hora do bloqueio você tem uma vantagem para o Figal, mas isso repercute também o modelo de jogo das duas equipes. O Fluminense com mais posse, e aí toma menos finalizações, já o Figal jogando para uma equipe do Boca Juniors que é mais recuada, acaba sofrendo a finalização e acaba tendo mais bloqueios de fato do que vai ter, mas a gente já tem uma diferença de 20 pontos no overall, 63 a 43, 1,5 ponto de vantagem para a equipe do Fluminense, tá? Vamos a mais um, terceiro da lista. Colocamos o Valentini, o Rojo não vai jogar, está suspenso, e o Felipe Melo, e aí temos o primeiro meio ponto para a equipe do Boca Juniors, onde que vai ganhando pontos o Valentini em relação ao Felipe Melo. Você tem 2 pontos essenciais ali. Um zagueiro que sobe melhor na bola aérea para finalizar, tá? Não converte para gol, mas acaba pelo menos finalizando, tá? E também bloqueia mais, que é o que a gente falou também lá do Nino com o Figal. Então você tem mais finalizações sofridas, você está mais bem postado atrás, você acaba conseguindo bloquear um pouco mais do que o seu adversário, tá? Então temos aí 1 ponto positivo, 2 pontos positivos aí para o Valentini, e aonde que o Felipe Melo vai levar vantagem? Na realização do passe, numa progressão, também numa velocidade de recuperação, que são características do Fluminense, que aí acabam levando vantagens, mas na Libertadores esses são os critérios que menos pesam, os critérios que mais pesam geralmente é chute, gol, bloqueio e defesa, nenhum dos dois vai fazer, bloqueio e chute, você tem ali, bloqueio e finalização de maneira geral, o Valentini leva vantagem, e é esse meio ponto para a equipe do Boca Juniors. Mais um confronto, Samuel Xavier e Advíncula, e um grande confronto, tá? Por quê? Porque o Advíncula vem jogando muito bem, e o Samuel Xavier também. Então você tem aí 9,2 a 9,4, a diferença é pouca no overall, mas é uma diferença favorável ao Advíncula,
Por quê? Novamente você tem uma vantagem aí de passe voltado para o Fluminense, natural, mas na hora da recuperação, por conta do Boca Juniors, né, do estilo de jogo do Boca Juniors, os laterais participam bastante. Então você acaba recuperando através deles e também na hora de converter para gol, a vantagem do Advíncula, precisa de menos finalização para converter um pouco mais, e na hora do bloqueio o Advíncula não contribui tanto, mas acaba também não tendo uma grande contribuição por parte do Samuel Xavier, você fica ali em bons critérios para um, bons critérios para outros, no overall 9-2 a 8-4 para o Advíncula, e esse mais meio ponto, vamos para 1,5 a 1 para a equipe do Fluminense, tá? E aí temos uma virada. E aí é polêmico, porque eu sei que nesse momento é o momento que eu me ferro dentro das análises, porque não necessariamente o número reflita diretamente a habilidade do jogador, tá? Então o que vai refletir? Pelo que o Marcelo jogou até agora e pelo que o Fabra jogou até agora, o Fabra participa mais dos passes, participa mais da progressão, participa mais das recuperações, a gente acabou de falar isso do Advíncula também, e bloqueia um pouco melhor, tá? Qual é o grande ponto também? Finaliza mais, tá? Nesse cenário que a gente está analisando, nesses pontos que a gente está colocando aqui, desse Fluminense e desse Boca Juniors, por vezes, no caso do Fluminense, vai ter muita gente participando em passe, mas não participando diretamente das finalizações. Você vai ter mais o Cano fazendo essa parte, mais os pontas, o Arias, o Keno e até o John Kennedy aí, pensando no segundo atacante. Então, assim, temos um cenário onde os laterais acabam sendo não tão constantes como grande ponto de força dessa equipe. E no caso do Boca Juniors, por jogar mais recuado, os laterais, zagueiros, volantes levam mais vantagem pelo estilo de jogo da equipe, tá? Então, nesse cenário, 8-2 para o Fabra, fazendo uma grande Libertadores, e 6-9 para o Marcelo, vantagem do Fabra, e aí ganhamos mais um ponto o Boca Juniors, e vamos para 1,5 a 2, virada do Boca, nesse 11 contra 11 estreia para você, tá? Vamos também aos meias, e aí temos a virada do Fluminense, 2,5 a 2, que é justamente o André 80 contra 58, o André ganha em tudo, tá? A diferença do André para o Fernandes, para o Ezequiel Fernandes, é muito grande, tá? É mais passe, é mais recuperação, é mais bloqueio, é mais chutes, é mais conversão, tudo é uma vantagem muito boa para o André, é um poupa-tempo que a gente faz aqui na análise, tá? Ganso e Guilhermo Fernandes, aí uma pequena vantagem para empatar esse placar, 2,5 a 2,5, que o Ganso finaliza e passa um pouco mais, mas o Guilhermo consegue não ter tantas diferenças nesses critérios e acaba levando vantagem na parte defensiva, progride um pouco mais na parte ofensiva e na parte defensiva recupera mais e bloqueia melhor e acaba levando grande vantagem, principalmente no bloqueio, e ganha 60 a 53 em relação ao Paulo Henrique Ganso, 2,5 a 2,5, até agora muito equilibrado, certo? Já acabamos nossa linha de defesa, já acabamos nossa linha de meio campo, agora vamos para os 4 de ataque. E aí, meus amigos, aí o negócio complica. Complica para o Boca Juniors, porque você tem a diferença já do Keno para o Barco, 2 pontas esquerdas aí que a gente vai ter, já uma diferença boa do Keno para o Barco, né? Nos critérios principais você acaba não tendo grandes vantagens, mas nos critérios de defesa o Keno acaba ajudando mais e também participa relativamente dessa construção. 91 a 83, mais meio ponto. Vamos a mais um, Arias contra Christian Medina. Temos aí uma vantagem grande, 100 a 60. Temos um cara que converte melhor, finaliza melhor, passa melhor, recupera melhor. Só o bloqueio do Medina que aí fica mais vantajoso para a equipe do Boca Juniors. E aí temos 4 a 2,5, tá? Avançando, Kennedy e Merentiel, aí são 2 notas baixas por conta do Cano, tá? Aí, o que o Cano tem a ver com isso? Como eles acabam disputando como atacantes, né? Não mais como pontas, mas como diretamente como atacante mais centralizado, nos 2 casos você tem aí notas muito baixas em quase todos, justamente por conta do quanto o Cano está fazendo diferença nessa Libertadores lá ele, né? Qual é o grande ponto aí? Você tem um John Kennedy que participa mais da defesa, que progride mais com essa bola, tá? Apesar de participar menos em passe, mas também a diferença não é tão grande, e converte melhor na hora da finalização,
do que o Merentiel, ou seja, participa mais dos gols diretamente, o que dá essa vantagem boa, grande para a equipe do Fluminense, 34-22, tá? E por que é 34-22? Porque na hora de disputar posição por posição, o Cano é o número 100, né? É o cara com maior overall, ele bloqueia bem, olha o nível do negócio, ele bloqueia bem, ele participa bem da recuperação, e aí os índices do Cavani eu vou explicar mais adiante, porque que passaram 100, bloqueia bem, participa da recuperação, contribui no passe, não é uma nota muito baixa, mas principalmente a finalização e a taxa de conversão dele é um absurdo jogando na Libertadores. Então ele, enquanto atacante, precisa converter para gol, e essa é a vantagem. Então você tem aí um 6-2,5. Esse é o resultado final desse 11 contra 11. Fluminense nota 6, Boca Juniors 2,5. Essa é a vantagem entre elencos, por isso que o Fluminense vai com muito favoritismo para esse cenário. Iago, eu estou vendo aí que eu tenho uma série de pontos favoráveis ao Cavani. Verdade, o Cavani contribui mais no passe, contribui mais na progressão, apesar que percentualmente acaba não contribuindo tanto. Também participa mais das recuperações, até pelo estilo de jogo do Boca Juniors, e bloqueia mais. Tá? Por que extrapolou? Porque quando a gente vai fazer uma análise nesse cenário, para a gente normalizar as coisas, os jogadores têm 50% do tempo em campo, né, para a gente contar para a normalização, né, para colocar esse de 0 a 100, e o Cavani chegou recentemente. Então assim, o Cavani não tem esse 50% e acaba tendo um maior número, né, do que teria outros jogadores ali que já contribuíram. Então ele participa mais de bloqueio do que todos os outros da Libertadores, como atacante. Tá? Ele participa mais de recuperações do que os outros, ele participa bem de passe, tem jogadores no ataque que participam mais que ele, mas ele participa bem. Então tem essa sobreposição, mas mesmo assim no overall de fato, que é o que importa, 100-41, a diferença entre Germancano e Cavani nesse momento, com essas equipes, com esse conjunto, é essa que está na tela. Então a gente pode ver uma vantagem grande do Fluminense, 6-2,5, nesse primeiro 11 contra 11 para você aqui. Vantagem do Fluminense, favoritaço nessa final da Libertadores, tá? A gente vai fazer análise, obviamente, mais próxima do jogo sobre esse confronto, tá? A gente vai fazer aquela análise completa que a gente já está acostumado, mas de ponto de partida, vale ressaltar isso, o favoritismo do Fluminense em relação ao Boca, por elenco, por equipe na final, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente vem com novidades essa semana, aproveitando essa semana de data FIFA, né, no futebol masculino. A gente vem com novidades, assim como esse 11 contra 11, para vocês, que eu aposto que vocês vão gostar, beleza? Além disso, vai ter playlist de análise, clica nela e também assista, porque é importante você dar audiência para o canal poder crescer com mais qualidade. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.